Quero conversar aqui com vocês hoje sobre provisão para devedores duvidosos, a famosa PDD. Esse tema é um tema que gera bastante dúvida, mesmo entre profissionais experientes. Vamos entender um pouquinho? Eu vou trazer aqui uma planilha para ilustrar o movimento da provisão, constituição, reversão, de ano a ano, tanto na perspectiva do balanço, olhando o ativo, como da DRE, na demonstração do resultado do exercício. Vamos lá, pessoal. Bem, estamos falando de uma despesa operacional, tá? Quando olhamos lá na estrutura da DRE, vou trazer aqui a planilha e isso vai ficar um pouco mais claro. Também tem um efeito no ativo, é redutora do ativo, né? Então, uma vez que uma operação de crédito, uma vez que uma empresa não financeira que fornece crédito comercial ou crédito mercantil, prazo de pagamento, parcelamento, né, para seus bens ou serviços, uma parte daqueles contratos, daquelas vendas, provavelmente não será recebida por uma questão de risco de crédito. Já falamos que todos os agentes econômicos apresentam um determinado nível ou chance de não pagamento, uma probabilidade de default. Temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, sabendo que há essa possibilidade, ela acaba se materializando, o risco de crédito acaba aparecendo no dia a dia da operação, significa que nem todo aquele capital previsto, aquele saldo todo que temos em contas a receber ou na nossa carteira de crédito, nós iremos efetivamente receber. Então, a provisão, ela tem a característica de demonstrar a magnitude dessa perda. Então, isso acaba sensibilizando negativamente o lucro da operação, o lucro líquido, e ele tem, esse caso, no evento ali de prejuízo, ele pode ter até mesmo uma redução patrimonial da companhia. Então, notem como é importante, porque a provisão, ela nada mais é do que um ajuste de expectativa ou uma retificação a respeito do real valor do contas a receber, real valor da nossa carteira de crédito, tá bom? Beleza, então, essa é uma definição clássica aqui de provisão. O que eu vou fazer agora aqui é compartilhar um material bem interessante, trazendo 3 mecanismos, 3 métodos para estimar a provisão, e depois a gente segue para a planilha que vai ilustrar ali o dia a dia da provisão, tá bom? O primeiro método, que é o método por histórico de perdas médias. Então, eu calculo a perda média do ano. Claro, pode ser semestral, né? Lembrando que a gente faz a constituição mensalmente, mas aqui, quando eu falo nesse modelo de histórico, né, o método por histórico de perdas, eu pego uma taxa média observada nos anos anteriores. Então, posso pegar ali 3 anos, vejo a taxa média e no início ali daquele ano contábil, daquela operação, eu faço o lançamento baseado nesse histórico, né? Tem a vantagem de estar conectado com o histórico, porém, não considera a característica naquele momento da carteira, em termos de risco, em termos de até aspectos macroeconômicos da nossa economia. Muito bem, o segundo método aqui é por aging, por faixas de atraso, que lembra muito a resolução 2082/99 do Banco Central, que atribui um percentual, né, de provisão, exige um percentual de provisão em função das faixas de atraso, 0 a 15 dias, 15 a 30, 31 a 60, 60 a 90, assim por diante. Então, em função do atraso, há necessidade de provisão, havia no caso, né, porque a 2082 foi substituída pela 4966 de 21, modelo, portanto, de perdas esperadas, que é esse terceiro aqui, método parâmetros de risco. Então, o cálculo das perdas esperadas a partir dos parâmetros de risco da carteira, uma vez que eu estimo as perdas, portanto, eu tenho a referência do que eu devo provisionar. Tá aqui, ó, calcula a provisão esperada, né, conforme a relação entre o EAD, que é a exposição no momento de default, a probabilidade de default e a LGD. A planilha que eu vou apresentar aqui na sequência vai articular exatamente esse método de perdas esperadas, usando os parâmetros de risco, PD, EAD e LGD. Então, para explicar um pouco melhor, para ficar claro o que eu vou fazer ali na planilha, tá? Temos aqui os parâmetros de risco, PD, probabilidade de default, probabilidade de inadimplência do cliente em 12 meses. Então, note que esse modelo é muito mais robusto, porque eu estou olhando a qualidade da minha carteira hoje, o quanto que ela deve me impor de perda financeira, né, ao longo do tempo, ao longo ali dos 12 meses, se estamos falando de operações em curso normal, ou até o vencimento, né? Então, a vida toda da operação. E aí tem, claro, ponderação por maturidade daquela carteira, daquelas operações. Mas aqui temos então a PD, a EAD, exposição no momento de default, aqui ó, saldo devedor, juros, encargos, limites pré-aprovados. Claro que tem uma diferença para estimar o EAD, que é a exposição para empresas financeiras, que tem bancos comerciais que tem ali conta corrente, limites pré-aprovados, e empresas não financeiras que simplesmente fornecem parcelamento ou mesmo um prazo para pagamento, que normalmente não envolve limites adicionais pré-aprovados,
e que devem ser computados no EAD. Lembrando que o EAD, que é a exposição no momento de default, ele, claro, é a soma dos saldos dos clientes e deve considerar a perda máxima, né? Então, quando é a definição do EAD formalmente ali para acordo de Basileia, por exemplo, né? O que é formalizado lá no Comitê de Supervisão de Basileia como a perda máxima da exposição do banco, da instituição financeira, está ali sendo dito que também devem ser considerados os amplificadores de risco como limites pré-aprovados, operações que ainda não foram tomadas, mas que podem ser tomadas porque o cliente já tem acesso a elas, tá? Aqui é só um complemento aqui a respeito do EAD. E a Loss Given Default, LGD, temos um vídeo aqui no canal falando da LGD, apresentei o método Workout LGD, é a perda esperada em caso de default, após garantias, recuperações, e aqui é interessante, porque estamos falando de recuperação de crédito, cobrança, estamos entendendo aqui que se eu calculo a perda esperada e, portanto, a provisão na minha carteira, quanto melhor for meu processo de cobrança, minha gestão de contas a receber, de recebíveis, quanto melhor for a minha recuperação de crédito, menor será o impacto do risco de crédito na perda esperada da carteira e, portanto, na provisão. Menor o efeito negativo, então, na nossa operação, menor o efeito negativo no caixa. Portanto, temos, né, olha a importância de termos um processo de cobrança muito bem feito, uma gestão de contas a receber muito bem feita. Precisamos de ferramentas especializadas para isso. Muito bem, então eu pego os três elementos e como que eu calculo a perda esperada a partir deles? Multiplicando cada um deles, olha lá, né, fazendo o produto deles, EAD multiplicado pela PD, multiplicado pela LGD. Então, somo essa relação de cada operação e, para ilustrar, eu tenho aqui dois contratos e a perda esperada total. Cliente A, um EAD tomado ali, né, 100 mil reais, probabilidade de default de 5%, loss given default, perda desse contrato aqui, nessa operação, perda média, 45%. Lembrando que a LGD está associada ao produto, né, a perda média daquele produto, enquanto que a PD, a probabilidade de default, está associada ao risco do cliente. Muito bem, PD de 5%, LGD de 45%, notem que eu estou fazendo o produto aqui, ó, multiplicando os três, eu chego em 2.250. Então, para essa operação, de acordo com o risco dela, com a exposição, né, de 100 mil reais, o banco deveria, na verdade, ele espera perder 2.250 em operações desse tipo, ele deveria provisionar 2.250, teria esses 2.250 como referência para a sua provisão. Lembrando que os bancos normalmente fazem uma provisão um pouco superior à perda esperada. Cliente B, EAD de 50 mil, PD 3%, LGD 45%, multiplico todos aqui, ó, os elementos, 50 mil, multiplico por 3%, 0,03, né, dividindo por 100 aqui, 0,45, eu chego em 675 reais. A mesma lógica aqui, a hora que eu busco a perda esperada total da carteira, assumindo minha carteira com esses dois tomadores apenas, eu somo 2.250 com 675, eu chego em 2.925. Tá aqui, ó, minha referência. Então, quer dizer que se eu aumento, pensem o seguinte, se aumento o risco da minha carteira, coloco tomadores de maior risco, o que vai acontecer? Individualmente, a perda esperada vai aumentar, portanto, a combinação também na minha carteira vai levar a uma maior perda esperada. Se eu, LGD, cobrança, recuperação de crédito, gestão dos recebíveis, se aumenta loss given default, se eu não sou tão bom para cobrar os meus clientes e recuperar créditos, o que vai acontecer? Também vai aumentar as perdas esperadas, também vai aumentar a minha provisão, minha conta de provisão. Também vai reduzir a entrada de caixa na minha operação, também teria um impacto adicional na lucratividade e no limite ali, após a apuração do patrimônio líquido da lucratividade da operação, o impacto na rentabilidade. Então, notem como é importante que tenhamos um bom processo de cobrança e recuperação de crédito e também que tenhamos ali um controle muito bom do risco da nossa carteira, e isso passa pelas políticas de concessão, política de crédito. Então, tudo, a operação, ela sempre deve trabalhar de forma totalmente conectada. As áreas precisam estar totalmente conectadas, né? Muito bem, agora eu vou pegar, a partir desse entendimento aqui, eu vou para a nossa planilha. Vamos lá. Pessoal, estou olhando aqui a planilha e eu vou simular a dinâmica da perda esperada, tá? Da PDD, da perda esperada, que vai ser o nosso guia para a provisão. Notem que eu tenho aqui o saldo de contas a receber e a evolução da PDD ao longo do tempo. Eu vou apresentar o efeito aqui, tanto no ativo, ó, tá? Deixa eu melhorar aqui, ó, tanto o efeito no ativo como o efeito na DRE. Então, olha só, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. O primeiro ano, o saldo da carteira é 363 milhões, 358 milhões no ano 2, 368 milhões no ano 3 e 355 milhões no ano 4. Agora, vamos ver o efeito aqui no ativo, PDD. 18 milhões, negativo, efeito, né, redutor ali do ativo.
23 milhões no ano 2, então dá para ver que já houve aqui, ó, uma piora, né, na qualidade da carteira. Eu posso interpretar dessa forma, uma vez que houve um aumento da PDD, né, naquele segundo ano. 13 milhões, diminuiu bem, ó. Então, aparentemente, houve uma melhora, até a carteira expandiu. Eu tenho uma expansão da carteira e uma redução da PDD. Olha que interessante, só estou olhando os números, né? Por enquanto. E efeito no ativo, 27 milhões no último ano. Aqui aumentou bastante, significa que provavelmente aumentou o risco da carteira. E eu tenho também uma redução no saldo da minha carteira. Na DRE, ao contrário do ativo, eu vejo só o fluxo, ó. O ativo, eu estou vendo a magnitude da provisão, tá bom? Do quanto que eu devo perder. Já na DRE, eu vejo a variação, é o fluxo, tá? Então, entre 18, ali o ano 1 e ano 2, eu tive aqui, ó, olha só, um aumento de 5 milhões na minha PDD. Eu vou lançar na demonstração de resultados somente os 5 milhões, foi só o aumento. Por outro lado, do ano 2 para o ano 3, saiu de 23 milhões para 13 milhões, portanto, eu tive aqui um resultado positivo de 10 milhões, eu fiz uma reversão na minha PDD e eu vou seguindo da mesma forma até o quarto ano. Bem, pessoal, vamos ver isso, né, em outros termos. Vou descer aqui, vamos começar agora só olhando o ano 1. O que está acontecendo no ano 1? Descendo a tela aqui. Beleza, pessoal. Ano 1. Estamos aqui. Nós temos, notem aqui, ó, nós temos a carteira de crédito agora um pouco mais detalhado, tá? O EAD, probabilidade de default em 10%, LGD em 50% aqui no nosso exemplo. Perda esperada, cálculo, olha lá, 18 mil. 18 mil não, né? Estou olhando, falando aqui em 18 milhões, beleza, em milhares aqui de reais, 18 milhões, portanto, o efeito contábil vai ser negativo em 18 milhões. Essa perda esperada calculada, olha lá, perda esperada, 4966, resolução do Banco Central, IFRS 9, pessoal. Tá aqui, ó, ela vai ser o meu parâmetro para a provisão. Olha lá, tá aqui, ó, aqui olha a cobertura, né, o quanto que eu tenho de perda esperada ou provisão sobre EAD, tá? Estou olhando aqui usando a perda esperada direto como sinônimo da minha provisão, tá? Beleza? Então eu estaria olhando aqui a taxa de cobertura em 5% do meu EAD. Vamos olhar a demonstração do resultado aqui, pessoal. Receita de intermediação, custo, resultado da intermediação, resultado bruto aqui, despesas operacionais. Tá aqui, ó, PDD, é uma despesa operacional. Olha os 18 milhões aqui, tá vendo? Ó, 18 milhões. Efeito, registro da perda esperada, constituição da provisão. Então, no primeiro exercício, eu não tinha nada ainda de provisão, eu faço a constituição. Aí sim eu tenho os 18 milhões, olha aqui, tá? Ele é uma conta, uma despesa, redução, ele reduz o lucro líquido, tá? Tá aqui, ó, redutor de lucratividade. Eu posso ter um decréscimo patrimonial no evento de prejuízo na operação naquele exercício. E no balanço patrimonial, no ativo, empréstimos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, em 363 milhões. A perda esperada aqui, ó, 18 milhões, e eu tenho aqui, ó, empréstimos, então, ó, PFPJ, o valor líquido do meu ativo em 345. Dá para entender agora, né? Quando eu falo que é uma retificação, é um ajuste, né, em relação ao real valor, é porque se você assumir que o valor do seu ativo é 363 milhões, seria uma interpretação incorreta, sabendo que uma parte, 18 milhões, você deve perder, né? Então, é correto dizer que o nosso ativo vale efetivamente, ou de forma mais próxima à realidade, vale 345 milhões, tá? Então, ano 1, fizemos a constituição da PDD e já lançamos o valor líquido lá no balanço, no ativo. Vamos para o ano 2 agora. Vocês vão notar como é um fluxo realmente o que aparece na demonstração do resultado. Ano 2, opa, chegamos no ano 2, tá aqui, deixa eu ajeitar aqui, centralizar. Ano 2, pessoal. Carteira de crédito, 358 milhões agora, default, probabilidade de default da minha carteira aumentou, pessoal, foi para 12%. Olha lá, a LGD também aumentou para 55%, significa que a perda média da minha carteira aumentou. Tá aqui, ó. Portanto, o reflexo vai ser na perda esperada. Perda esperada foi para 23 milhões, tá bom? Cobertura de 6,6%, quanto, né, a perda sobre o EAD, a perda aqui de novo, colocando isso direto como provisão. Efeito contábil, 23 milhões, olha lá. 23 milhões, vai direto para a demonstração do resultado, os 23 milhões? Não. Lembrando, DRE é só o fluxo. O que eu tenho aqui, ó, coloquei aqui para facilitar a nossa interpretação, a PDD do ano anterior era de 18 milhões. Agora está em 23. Eu faço o quê? Um complemento, olha lá. Efeito, aumentou a perda esperada, PDD, complemento de provisão em 5.496. Saldo final, na DRE fica lançado 5 aqui. Saldo final, 23, para onde vai o 23? Para o ativo. Olha lá, balanço patrimonial, a carteira que tinha um valor de 358 milhões, portanto, deve
ser retificada e ser apresentada em 334.857,68. Tá bom? Beleza, vamos para o ano 3. O que acontece no ano 3? A gente já viu ali que as coisas melhoram, né? Tá aqui, ó, a carteira 368 milhões e o risco da carteira diminui. Então, poxa vida, se eu estou falando de mudança no nível de risco da carteira, ou aumento, como vimos no ano anterior, pode ser por uma questão de mudança na política, pode ser uma questão macroeconômica, né? Eu tenho vários aspectos aqui que influenciam a qualidade da carteira, pode ser uma mudança na demanda, no perfil dos tomadores. A loss given default diminuiu, foi para 45%, então posso ter aqui uma melhora também, né? Aqui, a redução da perda pode ser reflexo da melhora da qualidade da carteira, normalmente é, e também pode ser por uma melhora nos procedimentos internos, tá? Despesas operacionais ligadas à cobrança e recuperação de crédito e implementação de tecnologias e inovações para esse objetivo, reduzir as perdas. Tá aqui, ó, perda esperada, então, é reduzida, o efeito contábil, então, foi para 13 milhões perda esperada, efeito contábil, colocando isso direto como provisão, 13 milhões. Eu coloco os 13 milhões direto na DRE? Não, ali vai ser o quê? Só o fluxo. A nossa PDD no ano anterior era de 23 milhões, agora é 13. Então, notem que o resultado aqui está positivo nesse exercício em 10 milhões. Final, 13 milhões. Para onde vai os 13 milhões? Lá para o ativo. Eu faço o ajuste no meu ativo, de 368 foi para 355 milhões, tá bom? Carteira melhorou, o ano ajudou aqui a reduzir a PDD. Reduz a PDD, nesse caso até foi positivo o exercício, o resultado. Pessoal, impacto positivo no lucro. Então, olha só, eu tenho que ter uma boa política, né, de crédito para trazer clientes com risco adequado à minha operação, conectado ao apetite de risco da instituição, né, do negócio, e eu tenho que ter um processo muito bom para recuperar créditos, para gerenciar os recebíveis e recuperar o pagamento o mais rápido possível, porque notem o impacto que isso traz para o resultado da companhia. Muito bem, por fim, ano 4, né, o 4 aqui, quarto ano, conseguimos ver a carteira em 355 milhões, probabilidade de default, pessoal, aumentou brutalmente, foi para 14%, olha só, o risco de perda financeira. A LGD também aumentou. Claro, pode estar associada a uma questão macroeconômica, economia apontando para baixo, retração econômica. Pode ser também uma mudança de política que trouxe risco para a carteira. Perda esperada, neste caso, 27 milhões aqui. 27 seria o impacto, vai ser o impacto negativo na carteira. Olha só o que nós temos. Perdas esperadas, ano anterior, 13 milhões. Só o fluxo aqui, a diferença de 13 para 27, temos aqui um aumento da PDD, um complemento de provisão, olha lá, complemento de provisão em 14 milhões, final 27, para onde vai? Para o ativo na integralidade. Tá aqui, ó, a carteira sai de 355 para 328 milhões, reduziu bastante o valor da carteira em função do aumento das provisões. E veja, a provisão está totalmente conectada com a questão gerencial, né? Falei da questão do fluxo de caixa, mas aqui estamos falando o seguinte, olha, não é só um lançamento, uma questão prudencial contábil, né? De prudência contábil. Estamos falando o seguinte: olha, o ativo está perdendo valor em função das decisões que eu estou tomando no dia a dia, seja de atuar em determinado produto, em determinada região, determinado público-alvo, né? Tá aqui, são as decisões que nós tomamos no dia a dia que interferem. Lembrando que a contabilidade, ela só espelha o que é feito na operação, né? E aqui, para finalizar, pessoal, gostaria de fazer a apresentação gráfica dos resultados. Olha aqui a evolução do saldo da carteira, ela vem aqui, olha, no primeiro ano, reduz para o ano 2, ano 3, ano 4. Vamos para a PDD aqui à direita. A PDD também, ó, ela tem um comportamento inverso do crescimento da carteira. Então, ano 1 estava mais baixo, ano 2 aumentou a PDD. Notamos uma diminuição no saldo da carteira. Ó. O gráfico intermediário aqui, ele nos dá exatamente essa visão conjunta. Olha só, PDD sobre saldo, aí a PDD aumentou, opa, vamos retrair a carteira, diminuir a exposição. Está melhor a economia, conseguimos captar clientes de menor risco, vamos expandir a carteira. Olha como diminui o risco aqui. Ano 4 quarto ano volta a ter um aumento no risco da carteira, portanto, na perda esperada e provisão, e eu retraio a carteira, tem uma redução da carteira. Beleza, pessoal? Fica aqui a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado um pouco mais clara essa dinâmica da PDD a respeito da constituição, reversão, essa coisa toda. E até o próximo vídeo.